tive aqui pela manhã no lugar do professor da classe primeira, né, José Augusto. Ele está cometido aí com uma dengue e já está em recuperação, já está com estado tão crítico, mas hoje ele precisou ir fazer uns exames e a gente vai dar sequência daquilo que a gente já começou a falar aqui de manhã. A sala estava bem repleta. E o tema que a gente tem para trabalhar hoje é comprometido por amor, né? A gente vem numa sequência aí falando sobre o reino, né? Sobre cristão em tempo integral. Então, assim, as necessidades, as características que o nosso comportamento e a nossa prática, elas devem convergir no nosso dia a dia para que a gente, de fato, seja um cristão em tempo integral e seja, de forma natural, reconhecido como tal. É muito prazeroso quando a gente tem a oportunidade, o privilégio de ser reconhecido como crente sem você precisar falar que é, no meio que você, não é o seu meio habitual de frequentar, né, de conviver. Você chega num local, você chega num emprego novo, né, você chega em algum espaço que você, pelo seu simples, sua forma, seu hábito, sua forma de manifestar suas palavras, né, o seu comportamento, as pessoas identificam em você alguém diferente, alguém com princípios e práticas cristãs, né? E isso é um motivo realmente de grande alegria, né? Não orgulho, mas alegria. Nós, em saber que aquilo que Deus espera de nós, realmente que a gente tenha essa prática cotidiana de falar de Cristo, de disseminar o seu Evangelho, para que ele cresça, né, sobre a face da terra, a gente tem conseguido fazer de forma natural. E a gente vai começar a falar aqui, pessoal, a gente vai orar em primeiro lugar, vou pedir para o Arnaldo orar, para que a gente possa estar abençoando o nosso estudo de hoje, e a gente dá sequência aí. Ó Pai amado, bendito e eterno, no nome de Jesus te agradecemos, ó Pai Santo, por mais um dia que tu nos concedes, Senhor Deus. Amém. Obrigado pela noite de paz que tu nos deste, pelo teu amparo. Estamos aqui, Senhor, na tua casa para poder estar um culto, uma adoração e aprender da tua palavra, Senhor, te conhecer melhor, Senhor Deus, como te honrar, como te amar, como te glorificar, Senhor. Abençoa o teu servo que está à frente, Senhor Deus, na ministração desta aula, Senhor Deus. Que ele seja ungido, capacitado por ti, pelo teu Espírito Santo, usado, Senhor, para o louvor da tua glória, e que possa nos trazer mensagens, Senhor Deus, que te honre, Senhor Deus, que te exalte, que te glorifique, que mostre a tua divindade, a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor para com cada um, para que com todo aquele que te serve, que te ama, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai estar falando, né? Puxando aí pelo resultado, pela conclusão da lição da semana passada, que falava sobre motivação, né? Motivados por amor. E a lição passada, ela tem uma conclusão aqui deixada para a gente, né? Que o amor deve ser a principal motivação para as práticas espirituais que visam aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Ler a Bíblia, orar, dizimar, vir aos cultos, né? Então, esse é o papel da motivação. Mas se a gente voltar um pouquinho além, né, um pouquinho mais atrás, como a gente pode definir a motivação? Eu já vou dar a cola aqui que motivação é diferente de comprometimento. Por quê? Né? Vamos partir dessa definição aí do que seria motivação e comprometimento. Me ajuda aí, por favor, aí, a definir motivação e comprometimento. Vamos lá. A motivação é o reconhecimento, né, do amor de Deus para conosco. Então a minha motivação é essa, é a reciprocidade. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a reciprocidade. Deus nos dá amor, eu também devo dar amor a Deus. Né? É como um casamento. Né? Eu recebo o amor, eu também tenho que dar amor. Eu recebo carinho, tenho que dar carinho. Eu recebo respeito, tenho que dar o devido respeito. Então a minha motivação é essa. Que Deus nos amou primeiro e demonstrou o seu amor, dando o seu filho. Então. Mais alguém?
A motivação, ela pode ser passageira. Sempre que alguém falar, repete o nome para me ajudar a decorar o nome de você. Arthur. A motivação, ela pode ser, com o tempo eu posso mudar a minha motivação. Comprometimento não, é uma coisa que eu me comprometo até o final, aquela coisa que nesse sentido. Aqui eu trouxe, pessoal, uma forma assim de a gente entender motivação, uma razão impulsionadora, uma força motriz, aquilo que te gera consciência, né? Uma consciência movente. E até aí. Por que a motivação é diferente do comprometimento? É a motivação que faz agir ou é o comprometimento que de fato faz agir? É a motivação. Hã? Motivação. Motivação? É o comprometimento, eu acredito. Comprometimento. A motivação ela é interna. A psicologia vai dizer isso, que eu não posso motivar você, eu posso te incentivar e você se motiva. Eu não posso motivar alguém. Mas eu me motivando, mesmo que eu não esteja motivada, eu tenho compromisso. Eu posso comparecer a algum lugar, vamos acordar cedo para ir para a igreja, está frio, está chovendo. A porta da igreja se abriu. A minha vai fechar. Mas isso é um compromisso. Eu posso não estar motivada a vir à igreja, porque eu tenho uma série de fatores que não me incentivam a vir. A razão impulsionadora, aquilo que é movente, a consciência, que de fato gera a dinâmica, né? O sentido, a palavra boa é essa, dar sentido, significado. Isso é motivação. Quando a gente tem a nossa motivação. Motivação é o motivo da minha ação. Né? Isso aí, é o motivo da ação, é o entendimento do motivo da ação. E o comprometimento é quando você tem essa consciência e faz. E aquilo você faz com uma constância. Assume, né? Assume o compromisso em torno daquilo ali. Quer ver só um exemplo interessante? Quantos aqui entendem que cuidar da saúde preventivamente é importante? Todos? Sim. Segunda pergunta. Quantos aqui cuidam da saúde preventivamente, comendo bem e se exercitando, fazendo práticas cotidianas, ordinárias de exercício físico? Metade aí, né? Metade. Não é que eu estou andando de bicicleta uma vez por semana. Então, assim, metade. Olha só que interessante. Todos, sem exceção, entendem a importância do cuidado da saúde preventivo. E a metade faz. A outra metade, mais ou menos, ou não faz. Qual é a diferença aí? Todos estão motivados, pessoal. Todos têm um motivo na cabeça de uma forma clara. Eu preciso. É bom, vai fazer bem para mim. Eu vou ver mais. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu tenho deveres, eu tenho missão a cumprir aqui com os meus, né? E para isso eu tenho saúde. Motivação. Isola a motivação. Por que essa motivação não está gerando comprometimento em toda a classe aqui, em relação ao fazer isso? Comer melhor. Comer melhor é mais caro, né? Fazer atividade física eu tenho que pagar. Se você precisa pagar uma academia ou um personal, morando em Rio das Ostras, para se exercitar, você está terceirizando o processo. Porque você pode sim comprar uma bicicleta, você pode fazer caminhada, você pode fazer natação no mar, você pode fazer N atividades que estão disponíveis aqui, que geram, né, possibilitam esse movimento da saúde preventiva, de apoiar a nossa saúde preventiva. Então a gente às vezes cria justificativas para a nossa paralisia, para a nossa procrastinação, para o nosso adiamento, postergação de ações, em prol de um bem maior, que você tem a consciência. Então, pessoal, olha só, não falamos de Jesus ainda, não falamos de Evangelho. Estamos falando só de motivação e comprometimento. Contudo,
Vou citar um outro exemplo, também muito. Quantos aqui são da área de educação e saúde? Trabalham na área de educação e saúde? Você é, né? Estudante. Você trabalha? Eu sou da área da saúde. Saúde. Algumas áreas profissionais, elas têm um aspecto em relação aos seus trabalhadores mais missionário, né? Missionário, como digo, não é missões da igreja, não, é de missão, né? É você entender que você ali, você tem aquela missão do cuidado, do serviço, e as condições externas de trabalho, remuneração, elas podem ser até mesmo às vezes desfavoráveis, mas você está ali imbuído, está envolvido naquela atividade para além do financeiro. Aquilo te gera uma motivação por si só, né? A sua identificação com aquela área de trabalho e logo o comprometimento que você vai ter de, por exemplo, ir com um plantão na área de saúde com um pagamento atrasado, porque você sabe que tem gente lá esperando você para medicar, que se não tomar o medicamento certo, pode morrer, pode ter um retrocesso a nível do seu cuidado de saúde, né? Então, assim, vários eventos, vários exemplos a gente pode utilizar nesse aspecto que serve para a gente separar bem essa questão da motivação e do comprometimento, tá? A lição passada fala sobre isso, né? Fala sobre a necessidade do aprofundamento. E aí eu falei, quando estava aqui no semana passada? Vocês? Não sei. Metade praticamente, né? Mas eu usei o exemplo aqui, né? Quem já ouviu, da Lagoa de Imboacica ali, na entrada de Macaé. Perguntar aqui, né? Eu perguntei qual é o ponto mais que você acha que é o ponto mais profundo ali, né? A profundidade no ponto mais profundo da Lagoa de Imboacica. A lagoa é grande, né? Relativamente grande. E aí, sem perguntar, já dando a resposta, o ponto mais profundo da lagoa tem 60 centímetros de profundidade, né? E às vezes a gente, por ver, né, uma lagoa grande ali e tal, já tem essa percepção, essa ideia, né, preliminar que é fundo, em algum ponto ali é fundo, é perigoso, é fundo, ali é o ambiente. Então, quando a gente fala de aprofundamento... Mesmo no centro da lagoa? No ponto mais fundo. Então, antigamente, quando eu era criança, assim, no jovem e tal... Tem os períodos de cheia, quando a lagoa normal tem 60 centímetros. Aí quando chove e tal, ela coisa mais. E tem buracos. O buraco ali não é feito por... São pescadores que às vezes fazem o buraco, para botar rede e tal. Mas a lagoa normal, isso foi um geógrafo que falou para mim. Ele fez um estudo ali, tese de doutorado dele era sobre isso e tal. Sobre a lagoa em si, né? Sobre a formação da lagoa. E aí ele contava isso, né? Que na natureza dela, o ponto mais fundo é esse. Então, a gente consegue extrair daí várias situações. Dentre elas, a questão da importância do ambiente. Às vezes você tem esse desejo do aprofundamento, mas o ambiente, no momento, ele não te permite isso. Então, o mover que o Espírito Santo de Deus vai estar proporcionando na sua vida, através de você, ele pode contribuir de forma direta para, através de você movimentar pessoas, o ambiente, assim, aprofundar o comprometimento, aprofundar as práticas, aprofundar os relacionamentos, e assim essa questão do comprometimento em amor, né, com amor, por amor ao reino, a vidas, a Deus, ele vai aumentar e vai aumentar os frutos. Nós vamos, assim como a gente chega em alguns ambientes e somos reconhecidos pelos frutos, pela nossa forma de falar, pela forma que a gente se alimenta, pelo que a gente bebe ou não bebe, não é isso? Por N comportamentos. A gente não é caracterizado, né, por esses comportamentos. De igual forma, quando a gente tem as motivações ou a motivação estabelecida no princípio, amor, ou em subprincípios corretos, a gente tende a um comprometimento mais profundo. E um comprometimento profundo produz bons e visíveis frutos.
Sabe aquela árvore que produz fruto, mas o fruto fica escondido? E você tem que conhecer a característica para poder saber que está na época daquela árvore frutificar, e você vai por baixo e sobe na árvore e pega. Agora, tem árvores que quando chega a época dela frutificar, eu fui numa cidade aqui, São Fidélis, recentemente, aí no quintal da casa lá da família tinha um pé de laranja, um pé de tangerina. Nossa, a tangerina ela madura no pé e ela contrasta, né, com o verde da folhagem, e parece que as folhas dão uma caída assim, então ela fica bem característica, bem à mostra. Latente, né? Pocã, que é aquela bem suculenta, ó, água na boca só de lembrar. Eu comi umas 30 tangerinas no final de semana que estava lá, e eu não como isso em casa. Sabe? Então, assim, o fato da gente ver algo frondoso, frutificando, aquilo atrai a gente. A gente quer estar perto, a gente quer usufruir daquilo. Quando você chega no ambiente com as motivações certas, comprometido com Deus, comprometido em fazer a diferença naquele ambiente, as pessoas que ali estão, dependendo das suas motivações, do seu comprometimento, elas vão tender ou atacar pedra em você, né? Por inveja, por isso, por aquilo outro, ou se aproximar de você para usufruir desses frutos, né? Então, esse é o primeiro entendimento que a gente tem. A motivação nos faz entender que mergulhar, aprofundar é preciso, e o comprometimento é que nos faz mergulhar. Na verdade, a diferença está no complemento de um conceito com o outro. Um nos dá um entendimento, e o outro nos faz. E assim, a gente gera aqui um ciclo. A gente gera aqui um ciclo virtuoso. A gente se motiva e se compromete a partir da motivação. Essa motivação sendo em cima das bases apropriadas, e aqui não estou falando de evangelho, estou falando em geral. O nosso comprometimento, ele é estabelecido de uma forma mais aprofundada. E aí, as intempéries aqui, ó, as externalidades, vou pegar lá o caso dos profissionais de educação, de saúde, Covid-19, salário baixo, recursos de trabalho ruins. Nada disso aqui gera uma diminuição disso, muito pelo contrário. Os profissionais de saúde, muitos até morreram, né, no meio da pandemia, porque encararam isso como uma missão de guerra. Eles estavam no fronte de uma guerra pela vida de milhares de pessoas. E aqui, ó, o comprometimento, a partir das motivações que eles tinham, profissionais, para além de profissionais, muitos deles, geraram isso aqui, ó. E esse movimento aqui retroalimentava as motivações para eles continuarem. É assim no casamento. Que casamento nunca passou ou nunca passará por alguma crise? Seja ela qual for, pessoal. Tem casais que se separam ou criam crises baseadas nas coisas mais simples que vocês possam imaginar. Deixar a roupa espalhada, não recolher o prato da mesa, depois come. Tem pessoas que vão achar que isso é o fim, tanto o homem quanto a mulher, né? E isso pode desencadear crises, algumas delas irreversíveis, dentro das escolhas que as pessoas fazem. Achar que é tão difícil ou impossível mudar um comportamento, um mau comportamento, e deixar que o mau comportamento mine a motivação. Quando se a gente vier para um relacionamento marido e mulher, né? Vamos botar que isso aqui seja a paixão, isso aqui seja o amor. Paixão, o interesse, ele alimenta o amor e vice-versa, não é isso? O amor autêntico aqui, verdadeiro,
ele retroalimenta a paixão, e assim esse relacionamento ele se torna capaz de vivenciar as diferentes fases da vida, né? Uma coisa é a paixão e o amor quando você é jovem, meia-idade, terceira idade, não é isso? E você vai vivenciando esse movimento natural da vida e adaptando o seu relacionamento, fazendo adaptações ao seu relacionamento, não inferiores, pessoal, simplesmente adaptações. Você tem filhos pequenos, você tem filhos adolescentes, você tem filhos jovens, você não tem mais filhos dentro da sua casa. Então, assim, várias situações que acontecem na nossa vida ordinária que vão mudando a nossa vivência, conjugalmente falando. E quando a gente vem aqui para o comprometimento com Deus e com a sua obra, não é diferente. A paixão, o primeiro amor que a gente acende no nosso coração, quando a gente conhece a Cristo, a gente não pode deixar essa chama apagar. E aí uma coisa que eu falei aqui na primeira aula, que me marcou muito numa mensagem que eu vi na internet esses dias, é o seguinte: quantos tem filho, criança ou adolescente aqui? Praticamente todos, a maioria. Tu não tem filhos ainda, né? Tem gente que não tem filho aqui? Tem gente que não tem filho? Não. Já são adultos. Então, assim, para a maioria aqui que tem filho criança ou adolescente, se você entender que um não crente que mora naquela casa de frente, ou na esquina, ou que está vendendo corpo ali na esquina, ou que, sei lá, qualquer pessoa envolvida em qualquer dimensão pecaminosa, que está aí, sedento ou necessitado de experimentar o amor de Deus de uma forma diferenciada. Se a gente entender que uma pessoa dessas pode se tornar o líder espiritual do nosso filho, criança ou adolescente daqui a 5 anos, 10 anos à frente, se a gente entender que isso é possível, e pessoal, isso é possível ou não? É possível. Existe escala de pecado, sim, essa coisa de... Não, a pessoa que está ali naquela condição, ela é mais indigna do que eu, que só defraudava lá na Receita Federal, sou funcionário concursado, fazia aqui uns esquemas aqui, sou lá da Petrobras, não, é igual. Então, a pessoa lidando com o pecado da maneira como estiver hoje, daqui a alguns anos à frente, ela pode ser o líder espiritual que vai ministrar sobre a vida do seu filho. E aí, para que ela tenha a chance disso, o que vai precisar? Que a gente se manifeste. Que a gente se manifeste baseado nas motivações corretas e com comprometimento para a gente alcançá-los. E nesse ciclo virtuoso que é o ministério, que é a obra de Deus, a gente ter a oportunidade de experienciar situações como essa, né? Eu vou citar um exemplo aqui que aconteceu com a minha vida, né? Minha vida e minha esposa. Uma pessoa que foi um líder de jovens muito próximo de nós, foi nosso padrinho de casamento, né? Nós estávamos eu estava no culto da conversão dele. Eu ia à igreja muito cedo com meus avós, e eu tive a oportunidade de presenciar o culto de conversão dele. Então, anos depois, ele era meu líder. Então, assim, é possível, pessoal. Eu vivi. Eu vivi. E, assim, tem outra história. Então, se a gente entender a transformação dada pelo amor e poder de Deus nas nossas vidas, e a gente tem que se incluir, obviamente, como pecadores, e a gente ter essa dinâmica, essa possibilidade assim, no nosso radar, sabe? A gente gera um comprometimento diferente, né? Porque a gente fala, né? Você trabalha por quê? Por que você se esforça? Por que você embarca? Por que você trabalha em turno? Por que você é professor? Por que você é da área de saúde lá? Tá aquele monte de vírus lá, lidando?
de alguma maneira, a gente trabalha para a nossa família também, não é isso, pessoal? Para sustentar a nossa família, não é isso? Para ter momentos em família. Se a gente diz que se preocupa tanto com os nossos e acha que a instrução espiritual ela é só em casa, e a gente deixa de se preocupar com o reino como um todo, a gente está abrindo mão de abençoar os nossos e outros de uma forma estratégica, né? Dessa forma aqui. Então, esses entendimentos, eles se fazem muito importantes para que a nossa ação ela seja cada vez mais motivada e comprometida, né? E não só uma coisa assim, não, eu vou fazer aqui o meu, vou fazer algo aqui pontual, estou agregando ao reino e está bom demais. Então, se a gente tiver esse entendimento, a gente, de fato, a gente pode avançar. Deuteronômio 6, 5. Capítulo 6, verso 5. Diz o que é esse texto? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse texto, esse versículo, ele nos dá 3 mensagens diretas, né, principais. Amar o Senhor, é necessário amar o Senhor, né? Ser o nosso Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força. Então essas 3 condições, né, ou dimensões, coração, alma e força. Quando a gente fala de coração, são as nossas emoções, é o conjunto das nossas emoções, sentimentos. Então, empenhar isso no processo de amor a Deus, né? No ato de amar a Deus. Quando a gente fala de nossa alma, é o nosso eu, né? São as nossas características, são os nossos desejos, nossas vontades, né? Submeter cada uma delas a Deus, né? A totalidade. E toda a nossa força é a nossa força física, é o nosso vigor. E aqui, voltando a um exemplo profissional, a gente tem trabalhos, carreiras, profissões que a gente consegue notadamente desenvolver todas essas dinâmicas. No Brasil, 84% dos trabalhadores brasileiros, eles trabalham sem um significado naquilo que fazem. Eles trabalham focando no dinheiro. Na Inglaterra, as pessoas, os trabalhadores na Inglaterra, eles estão mais preocupados com o significado que o trabalho lhes proporciona, e é o significado, eu quero ser chefe, eu quero ter uma dinâmica que eu sou líder sobre um grupo, sou líder, sou supervisor, coordenador, gerente. Então, se o empregador fala assim, para você ser peão, eu te pago 3.000, e para você ser chefe, eu te pago 3.100, eu escolho ser peão. Porque a dinâmica de ser o chefe é muito complexa. Não sei se alguém aqui é chefe de alguma coisa. Agora, o inglês vai escolher ser chefe. Se for 3.000 para ser peão, 2.900 para ser chefe. O inglês vai escolher ser chefe. Vai escolher 2.900. Então, a dinâmica é diferente culturalmente. Mas tratando de Brasil, 84% das pessoas, dos profissionais, isso está mudando bruscamente. A pandemia está gerando, inclusive, está sendo um marco, né? Um marco de uma nova era, de criação de uma nova era. E aqui eu não estou falando de nova era, dessa que a gente fica falando aí religiosamente, mas uma nova era histórica e econômica está demarcando, delimitando novos comportamentos. Dentre eles, as pessoas estão buscando mais significado nas suas atribuições de trabalho, por necessidade e por escolha. Algumas por necessidade, porque se desempregaram e precisaram fazer algum empreendimento, né? E aí vão escolher o empreendimento que tem um maior significado para elas, e outros realmente porque estão buscando mudar. Então isso está mudando, mas o número que eu tinha até o ano passado, retrasado, era em torno de 84% as pessoas trabalhavam por dinheiro, né?
principal motivação. E depois outras coisas. Então, só 16% que tinha essa questão, né? Mesmo o educador, mesmo o profissional de saúde, tinha lá o dinheiro como principal. Aí na sequência tinha o serviço, cuidado e tal, né? Mas hoje você vê um movimento ao contrário. Ao contrário não, diferente. Me fala. Fala. Não, esse exemplo que você deu aí, eu vivo ele, né? Estou vivendo isso. Eu sou gestor de lojas de magazine já tem uns anos. Tem alguns anos. Hoje eu sou gestor daquela competição móveis que tem na esquina da Bangu. Sou gerente lá. Essa semana eu fiz uma reunião com o pessoal lá, porque assim, sempre o capim do vizinho é mais verde. Eu reuni a equipe para acertar algumas coisas e eu fui bem claro para ele. Falei, olha só, minha função aqui é servir vocês. O gerente nada mais é do que servir o próprio colaborador como também o cliente. E eu falei para eles, ó, eu ajudando vocês a baterem as metas de vocês, vocês não sabem disso, mas vocês ganham muito mais do que eu que tenho que tomar conta disso tudo aqui de vocês. Aí alguns ficou assim, achou que não era isso, né? Porque eles não sabem a realidade. E para eles poderem, eu tive que falar dessa para eles sentirem um choque de realidade. Porque eles acham que não é assim, mas é literalmente isso. E eu falei para eles, eu prefiro ser vendedor do que ser gerente. Quem quer trocar comigo? Ninguém quis. Mas é uma realidade. Então assim, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Então, a gente focando aqui no primeiro ponto, que é de todo o coração, passando por essa questão das emoções, né? Eu não sou aqui o especialista para falar de emoções, mas é quando a gente começa a entender isso que a gente acabou de falar, do sentido, né? Quando as coisas fazem um sentido para você diferente. O seu envolvimento, ele passa a ter uma dinâmica diferente. Quando você tem um encontro com Deus, melhor, antes de você ter um encontro com Deus, tá? Você lá numa criança, adolescente, cristão, porque o seu lar é cristão, porque quando a porta da igreja se abre, a da sua casa se fecha, e a dona Luciene fechava a porta de casa e botava todo mundo para a igreja. Até que os filhos, desculpa o exemplo, tá? Mas até que as pessoas, as crianças, tivessem o seu momento individual de encontro e experiência com Deus, aquilo ia passar a fazer um significado diferente. Estou falando mentira? Porque então, porque até então, pessoal, pode ser uma certa conveniência, porque os amigos, o rol de amigos daquela criança, daquele adolescente, são as pessoas da igreja. Então, no primeiro momento, você vem por outras motivações, ao estar junto com a galera, né? Combinar o próximo encontro da galera, do grupo. Só que tem um momento que a coisa fica mais séria. E baseado em quê? Baseado na galera ou no seu momento individual com Deus, né? Então, é muito bacana. E isso, acho que você também falou na outra aula, o desafio de quem é pai e mãe hoje, com um mundo cheio de distratores, né, de pontos geradores de distração nas nossas crianças e adolescentes, o grande desafio é a gente continuar tendo uma prática que os nossos pais, né, muitos de nossos pais ou alguns de nossos pais nos proporcionaram, de quando a porta da igreja se abre e a da casa se fecha. Nunca vou esquecer isso. Obrigado, tá, Luciano? Valeu aí. Então, assim, a gente ter essa mesma dinâmica, esse mesmo comportamento, compromisso com os nossos, mas de fato, pessoal, disputando com tantas coisas, que algumas delas nós incentivamos eles a fazerem. É um curso a mais,
não é isso? É o colégio que é top de linha, não sei o que tem aula sábado, domingo, simulado, né? Então a gente às vezes estimula de um lado, cobra de outro, e aí só que o tempo, ele tem 24 horas, ele continua tendo, desde a época de Jesus até hoje, a velocidade das coisas aumentaram, não é isso? Hoje você tem uma produção, você faz muito mais coisas num dia do que se fazia anteriormente, só que com isso, o desgaste físico e mental das pessoas aumentou, o cansaço também aumenta. E eu não estou falando para justificar nada não, estou falando que são questões que a gente precisa lidar. A gente precisa ter entendimento, maturidade, né? Motivações certas para ter um compromisso aprofundado. Se a gente tiver um compromisso, achando que a gente está chegando no fundo da Lagoa de Boacica ali, dando o exemplo que eu dei, e achando só, estou aprofundado, estou no fundo, cheguei no limite, talvez aquele ambiente ali, naquela condição, ele não esteja apropriado para você. O que você vai ter que fazer? Cavar um buraco para aumentar o fundo, não é isso? Chamar mais gente para cavar o buraco para você. Fazer um movimento, sabe? O avivamento, né? Não começa da instituição, começa da pessoa, ou das pessoas. E aí, quem espera por um avivamento, sabe assim, da geração e tal, isso tem que começar em nós, no nosso lar, no nosso PG, no nosso classe GBD. Então, esses debruçamentos sobre essas questões de base, né? A base bem básica, motivação e comportamento. Quando você conhece a pessoa amada lá, a pessoa que você se casou, aí você namora. Quantos namoraram aqui mais de 5 anos? Antes de casar, né? Então, assim, você conhece a pessoa e às vezes você não tem assim, o horizonte do casamento está longe, né? Financeiramente, ali você não tem condição, né? Pouca idade, às vezes, você, poxa, tem que ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. As necessidades físicas vão aflorando, vão aumentando, a vontade de estar junto todo dia, não é isso? É uma coisa meio apaixonante, né? A paixão que você tem ali, aquela coisa de querer estar junto e cuidar e motivar e dar presente, né? Gerar mimos para a pessoa ali que está junto com você. Isso aqui é uma motivação no relacionamento. E se a gente não alimenta para gerar um amor verdadeiro, um amor realmente sólido, né? E esse amor aqui, por um processo desse, né? Capenga, se torna um amor capenga, o que isso aqui vai acontecer? Não retroalimenta. Com relação ao relacionamento com Deus, ao serviço no reino de Deus, é a mesma coisa, mal comparando, sobre outros patamares, mas é muito semelhante, né? O fluxo de uma coisa alimentando a outra. Então, quando a gente fala de significado, de amar, né? O que significa amar e relacionar-se de todo o coração? Amar de todo o coração é amar com o máximo de empenho, com toda a vontade e sinceridade. É o amor na intensidade máxima. Esse amor foi o amor de Deus por nós. É o amor de Deus por nós. Foi no sentido de ter enviado seu Filho. Ele deu o máximo por nós. O máximo. E único. Sabe? E deu o máximo. E Jesus ainda sofreu o máximo. Foi humilhado, foi crucificado como ladrão, né, como criminoso. Então, assim, foi tudo no máximo, tudo no limite máximo. A ressurreição foi o máximo, né? Então, assim, o que nos trouxe, o que nos traz aqui no domingo chuvoso, para uma aula de escola bíblica, 11h10 da manhã, é isso, pessoal. Esse máximo nos alcançou, chegou até nós. E a gente precisa estabelecer isso como uma motivação geradora de um compromisso aprofundado para que a gente jogue isso para frente, para que a gente abarque outros. Vou falar de novo, possíveis líderes dos nossos filhos.
Se a gente achar que o mover acaba em nós, o fato de ter chegado até nós, e nós damos ali o arroz com feijão, ou um pouquinho mais do que arroz com feijão para os nossos filhos, né? Em relação à Bíblia, em relação à vida com Deus, isso vai chegar no limite, né? E eles vão precisar de algo mais. Eles vão precisar de um pastor, um líder religioso, de alguém que vai acompanhá-los fora daquele ambiente do seu domiciliar e complementar ou falar alguma coisa, ministrar algo diferente, algo novo, né, sobre a vida deles. Então, imagina você viver uma vida de sucesso financeiro. Você construiu, adquiriu 10 imóveis, sua vida profissional. 10 casas alugadas, mora numa casa boa, viaja para fora do país, sei lá, 2 vezes por ano. E aí, seu filho chega com 15 anos, se envolve com droga, né? Sua filha engravida. Todos estamos sujeitos a isso. Porém, as bases que vão minimizar a chance de situações dessas acontecerem com os nossos, é esse movimento que tem que começar em nós aqui, ó. Nossos filhos têm que nos ver apaixonados por Deus, motivados sobre as bases certas, compromissados com Deus e com o seu reino, compromissados com o discipulado. Aqui, nas lições, né, numa das lições da revista que teve no início do ano, ela falou sobre isso aqui, ó. Dá para ver que ele é discipulador, né? Eu, na outra aula, fiz a mesma coisa. Sou muito espaço para caramba. Lado. É verdade. Vai entender aqui. Discípulo discipulador. Quantos aqui são discípulos de Deus, né? Discípulos de Cristo? Quantos são? Quantos são? Não existe, foi falado isso de forma muito clara, não existe a gente se considerar discípulo sem ser discipulador. Não existe. Isso não é tipo assim, ó, eu sou vascaíno, né? Sou vascaíno. Mas eu torço, eu assisto o jogo, sabe? Eu tenho uma motivação, tenho uma identificação com aquela causa ali, né? Mal comparando, mas eu tenho identificações ali com a história do clube, mesmo que o clube não esteja num momento tão bom, eu paro para assistir. Agora, eu me considero um vascaíno discipulador, o discípulo discipulador, porque eu falo, porque é vascaíno, por causa disso, daquilo outro. Agora, quando a gente fala de ser discípulo de Cristo, pessoal, as nossas ações têm que ir na frente, né, doutor Luciano? Aquilo que a senhora vai fazer com o seu filho lá, miudinha, chegou antes da senhora chegar aqui, chegou dentro de hoje aqui, ó. Quando a porta da igreja se abre, a da casa se fecha. Então, isso aí é uma ação discipuladora, né? O fato de a gente gastar, empenhar tempo com outras pessoas. Eu perguntar aqui, eu não vou fazer essa pergunta aqui. Quantas pessoas cada um de vocês, discipularam nos últimos 12 meses? Se a resposta é nenhum, mas eu falei de Jesus, não é suficiente. Né? Se a resposta é nenhum, tem alguma coisa errada. Então, essa condição aqui, ó, que a gente se autodenomina, por uma condição de fé, de crença, de valores, de motivações, ou de motivação, ela não está completa. Ela não está na completude gerando o fruto necessário. O discipulador em si, ele é, às vezes, não da palavra, mas ele é todo dia. Ele discipula, ele vai discipular a sua esposa, a esposa vai discipular o marido, vai discipular o filho, ele vai discipular o seu amigo no momento que, pessoal, o tratamento, eu sou servo do Senhor, então o tratamento com as pessoas, então o que a pessoa acha que discipular é pegar, sentar todo dia lá, vem cá, vamos ler a Bíblia,
Não, mas o seu trato já é um discipulador, onde eu me mostro ao outro e eu sou diferente, pautado na palavra de Deus. Então as pessoas ficam assim, poxa, eu não faço nada, mas faz. Eu pratico o discipulado para minha esposa e ela pratica comigo. Que eu já não sou a mesma pessoa que quando eu casei com ela. Queira ou não queira, eu fui discipulado, de uma certa forma. Ela também não é a mesma pessoa quando casou comigo. Ela também foi discipulada dentre a nossa necessidade, né? E vamos ensinando. Agora, no meio evangélico, pautado na palavra de Deus. Então nós ensinamos o que é o correto, o que é justo, o que é verdadeiro, como amar a Deus, como obedecer a Deus. Então, eu sou um discipulador de todo tempo. Não, então, mas agora você falou, corretíssimo que você falou, mas você entende que assim, se a gente fala assim, ó, eu estou com a minha esposa há 20 anos, eu discipulo ela, ela discipula. Ao ponto de você, de fato, só poder se considerar se a relação é essa, uma relação bem íntima, tá? Vou sair do campo marido e mulher, tá? Vou pegar outro exemplo que você deu, filho. É o discípulo do meu filho. Se eu estou falando que discípulo, ele é discipulador, e se você discipulou seu filho, mas seu filho não se torna um discipulador, essa cadeia ela não está completa. O nosso empenho e o resultado esperado quando a gente discipula alguém é que essa pessoa também se torne discipulador. E é o que acontece. Por isso que o Deuteronômio fala isso. Então, assim, ó, quando a gente tira do meu filho. Quando a gente fala, eu discipulo meu filho adolescente. Se você não está vendo no seu filho adolescente de uma maneira crescente, tá? Não é que é coisa imediata. O compromisso aumentando e ele, o movimento dele em prol da discipulação, né, de outros também crescer, tem alguma coisa errada. Ou no seu processo, ou na absorção dele. E quando a gente foca somente os nossos, também é uma ação cômoda. Também não estou fazendo crítica para você não, né? Porque assim, o que já é um dever. O Marcos estava falando aqui na outra classe dos deveres, né? Aquilo que Deus se coloca para a gente de uma forma muito assim, ó, faça isso. Não é uma condição. Ele fala, faça e te convida, né? E o que agrada é o ato voluntário. É você cumprir a ordenança de forma voluntariosa. Senão, vira robô, tá? Ó, esse aqui é o manual e ninguém tem escolha aqui de fazer diferente e você tem que cumprir exatamente, senão você é descartado. Porque não é assim que funciona na indústria aí. Se um robô, se uma máquina der problema, não ser passível de transformação, de manutenção, o que é feito? É descartado. Né? Numa plataforma de petróleo, a gente tem equipamentos lá que custam milhões, mas que se não haver a produção apropriada, esperada daquele equipamento, por mais que ele valha alguma coisa, o prejuízo que ele gera no processo de produção por funcionar de forma errada é mais vantajoso, né? Jogar fora, vende como sucata e coloca-se um novo apropriado. Nós não somos máquinas, somos passíveis de erros, de falhas, de comodismo. Lembra que eu falei aqui no início? Acho que eu falei aqui, né? O que tá no meio da motivação, do comprometimento, é a paralisia, a procrastinação, o comodismo, a postergação. É a nossa natureza pecaminosa. A gente entende o certo a ser feito, o apropriado, somos motivados, entendemos a missão, recebemos a missão, somos comissionados. E para a gente chegar aqui, não é uma relação direta. Esse caminho aqui é uma curva sinuosa, cheia de percalços, de possibilidades, de intempéries, que vão, fiquei doente, quando eu ficar bom, eu discipulo, eu me comprometo mais. Meu filho nasceu, quando meu filho tiver 5 anos, eu me comprometo. Eu agora estou ganhando menos, quando eu ganhar mais. Então, se a gente inserir no nosso cotidiano
os percalços da vida, a gente nunca vai chegar aqui. A gente vai achar que os 60 centímetros do ponto mais fundo da lagoa de Boacica é um ponto mais... Só que se você atravessar a barrinha da lagoa ali, a barrinha da lagoa, e aprofundar ali no... É até Praia do Pecado, né? Ali, né? Se você ir ali no sentido da Praia do Pecado, ali, que é em Macaé, ali é fundo, não é isso? Ali é fundo. Então, às vezes uma barrinha te separa do ponto mais fundo de um lugar cômodo para um ponto desafiador. Qual é a região mais inexplorada da Terra? Né? Quando a gente fala assim, o espaço, o universo, né? Não é isso? Não é nem fora da Terra, mas qual é a região? É o fundo do mar. Quanto mais profundo você quer chegar, é mais inóspito para a presença humana, é mais limitante. Você tem que usar de muita tecnologia, muito recurso adicional para você poder chegar mais fundo. Cada 1 metro que você quer descer no fundo do mar é uma coisa absurda para a saúde, né? Contra a saúde humana. Então tem uma série de preparos ali que você tem que fazer. É a mesma coisa, pessoal. Aprofundar é custoso. A gente tem que abrir mão de coisas. A gente tem que fazer coisas novas. Para a gente esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa, é burrice. Não é isso? Teve um dia, um evento, que um blindex estava tão limpo que eu fui e bati no blindex fechado. No automático, eu bati, dei um passo para trás, voltei e tentei entrar de novo pelo dentro do blindex. Eu bati 2 vezes no blindex. E eu nunca vou esquecer isso. Porque além de doer, machucou meu joelho, eu poderia ter quebrado o blindex em cima de mim. E por que eu fui na segunda vez, pessoal? Quantas coisas a gente repete a fórmula, a mesma forma, a mesma medida, esperando um resultado diferente? Isso não é jogo de azar, sabe? A nossa vida não é um jogo de dados. A gente tem que realmente ter o entendimento dado por Deus, e Ele, né, se transformar nessa motivação, essa ação movente, e a gente superar a procrastinação, a paralisia, as nossas desculpas, as nossas bengalas. A gente usa de muitas bengalas, né? E algumas são até justificáveis. A gente consegue socialmente justificar. As pessoas se compadecem delas. As pessoas entendem. Você chegar para o seu pastor, muita gente fala assim, pastor, eu estou mal de saúde, eu estou pesquisando um câncer. Você começa a sofrer antecipadamente o problema sem ele nem ter se confirmado. Saiu um estudo aí, uma universidade inglesa, falando que 91% das nossas preocupações, elas não se concretizam. E a energia que a gente empenha nessas preocupações que não se concretizam, a energia, a motivação, a preocupação, né, o pesar, ela é maior do que a energia que a gente empenha, isso aqui a gente fala biblicamente, é maior do que a energia que a gente empenha em acreditar nas coisas que não são, mas a gente espera que ela se torne. É fé. Quando a gente fala de agir em fé, manifestar a fé, crescer a fé, é justamente esse movimento. Quantos aqui têm a virtude, a característica de olhar para um terreno vazio e se imaginar tomando banho na piscina da casa que você quer construir lá na piscina? Quem tem isso aqui? Você sabe, tem? Eu acho, assim, eu tenho isso, né? Não estou me engrandecendo aqui, mas assim, eu tenho essa, eu acho que é uma virtude. Tem gente que não consegue. Aí você pega assim o terreno, eu não sou arquiteto, nada disso não, tá, pessoal? Mas você faz um esboço aqui, um desenho, a piscina vai ficar aqui vai ficar o meu quarto, né? Tem gente que você escreve, desenha e não consegue ver. Aí você levanta a estrutura da casa, sabe? Tijolo, sem engrossar, sem laje. A pessoa entra, circula na casa e fala assim, ficou pequeno. Aí quando você coloca o piso, pinta, aí que dá uma dimensão de espaço melhor, né? Aí tem gente, pessoal, que me desculpem se
estou falando aqui para alguém nesse sentido, só consegue ver a coisa quando ela está assim muito na cara, muito próxima, sabe? Eu estava vendo esses dias que até a cor, se você pinta uma parede de fundo mais clara, as três de outra cor, ou você pinta as três de uma cor, né? Inverte, bota duas paredes que você quer dar mais profundidade no ambiente, até a cor, essa dinâmica de cores, torna a percepção de espaço maior. Então tem gente que só vai conseguir enxergar se a casa é grande, é confortável, quando a casa está pronta. Mas o que é que nos move a construir essa casa? É a capacidade da gente antever, da gente fazer esse exercício diário. Você consegue enxergar o seu filho? Quantos anos o seu filho tem? 8. Você consegue enxergar o seu filho casado? Já imaginei algumas vezes. É? Nossa, eu vejo meu neto no meu braço. E assim, eu não quero aqui decidir pelo meu filho se ele vai ter um filho, 2 filhos, uma menina, um menino. Eu não quero decidir isso, não, sabe? Mas eu sonho, eu penso, caramba, eu pensou minha netinha, meu netinho, eu vendo o jogo do Vasco lá no Maracanã com meu neto, sabe? Eu imagino, é uma das coisas que é de graça, sabe? Sonhar, antever, imaginar, se lançar, e você entende assim, o que você precisa fazer para que isso aconteça, que valores você tem que colocar, empreender no seu filho para que ele possa se casar, ter um relacionamento saudável, a partir, tem que começar a dar um espelho do meu relacionamento com a minha esposa, por exemplo, né? E ainda impregnar nele outros sentimentos para que ele se desenvolva das características que ele tem. Então, assim, essa dinâmica eu deixo assim como um grande desafio para todos nós. Para quem não tem essa questão assim, de certa forma, inata, tente desenvolver isso. Porque é isso que faz que a gente não ande na mão contrária, mas vá na direção contrária desse movimento de antever os problemas, que não vão acontecer na sua maioria. Aí aquilo que a gente lê biblicamente, as promessas de Deus, a gente não consegue antever as promessas. Assim, materializar elas, sabe? Não que a gente precise também assim, ver o cravo, ver o furo na mão, não, sabe? Igual Tomé lá fez com Jesus ressurreto. Mas é o para além disso. É aquilo que, sabe? É o ver o seu filho grande, como você quer estar se relacionando com seu esposo daqui a 10 anos. Quais são os sonhos que vocês até aqui não conseguiram, sabe? O que vocês querem continuar sonhando para mover o trabalho de vocês, o propósito que vocês querem de vida ministerial. O que eu sempre quis fazer e por algum motivo, ou alguns inúmeros motivos, eu não fiz em relação à obra de Deus. Eu comecei a cogitar fazer uma viagem missionária lá para os ribeirinhos. Aí a minha esposa falou isso. A gente estava usando com o pastor Fábio. O pastor Fábio virou e falou assim: eu faço uma ligação aqui agora e boto você no próximo grupo. Aí você já... Caramba, no próximo grupo? Sabe? Então assim, aí eu virei para ele e falei assim, vamos em dezembro? Vamos tirar as férias já e tal. Pô, vamos viajar para a Amazônia. Vamos fazer lá a viagem, passar lá pelo menos 10 dias. Aí já começou a negociar isso. Mas eu já me vi lá. Já entrei no Instagram, já vi fotos e tal, filme, não sei o quê. Então, esse movimento é muito... Aí você imagina você chegar lá e falar assim, caramba, eu não tinha ideia que era assim. Você vai usufruir da mesma forma? Se você tudo te surpreender, muita coisa vai te surpreender. O pastor Fábio falou, sabe? Por mais que você veja, você vai chegar lá, você vai ver situações, você vai assim, cara, tem pessoas vive aqui uma vida inteira sem dinheiro. Porque não tem dinheiro. Em muitos lugares não transaciona dinheiro. Ninguém tem dinheiro. Tudo é na lenha, é comida, caça, é não sei o que e tal. Então as pessoas não sabem. E a gente tem uma vida aqui 110% materialista, né? Na cidade. Então, assim, são realidades meio diferentes. E o que isso pode construir em mim? Eu tenho que começar a pensar desde já o que isso agrega para que eu chegue lá e beba, sabe? Ter uma estada apaixonada lá, que eu transmita isso para as pessoas. Então, eu creio que isso, essa mudança, né, de concepção entre aquilo que não é, mas é ruim,
E aquilo que não é, mas é bom, a forma de antever isso faz toda a diferença da forma como a gente se compromete com Deus, né? Então, assim, a gente tem essa condição, essa possibilidade de avançar e de aprofundar mais o nosso relacionamento, se assim a gente fizer um exercício de maior aprofundamento com Deus. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Então, dessa questão de antever as coisas, eu sou uma pessoa que tem dificuldade nisso. Eu tenho dificuldade de prever algo ou de me imaginar em algo. Eu tenho feito esse exercício de começar a imaginar como se eu já estivesse, como se eu já tivesse feito, como se já estivesse pronto. Tem um estudo que foi feito pela Anne Coates, se não me engano, esse nome dela, e ela fala isso, que ela era considerada superdotada, e ela sofreu um acidente, ela perdeu grande capacidade do cérebro dela, e ela saiu da faculdade onde ela tinha lutado para entrar na carreira Harvard, ela perdeu as oportunidades da vida dela, e ela começou a se sentir como se fosse um impostor, como se ela não pudesse estar ali mais. E ela desenvolveu, a partir daí, um estudo, tá, que ela sofreu muito com isso, e desenvolveu o estudo como se ela começou a se comportar assim: eu vou fingir que eu devo estar aqui até que, de fato, eu sinta. Então, ela começou a ensinar isso para outras pessoas. Ela ajudou uma menina que depois, quando ela se desenvolveu, ela criou vários estudos, ela tem uma teoria em relação a isso, tem vários estudos que comprovam essa teoria, e a pessoa se comporta como se até que. E isso eu tenho feito isso para a minha vida, e tem me ajudado muito. E isso também me remete à fé. Lá em Hebreus 11 também me diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, mas não se vê. Uhum. Então eu me comporto como se, até que, através da fé. Isso aí. Exatamente. Uma palavra que cabe entre a motivação e o compromisso, que entra um pouco também da resiliência. Nós sermos resilientes. Uhum. Qual a definição de resiliência? Se adaptar. Adaptação. Você ser pressionado, você ser amassado e depois você voltar à sua forma. Capacidade. O HR66 ele faz isso, né? A espuma que a NASA, bate a espuma da NASA, você a pressiona e ela volta. Capacidade de lidar com as adversidades. As adversidades. É saber entender o momento de você falar, você usar as 3 peneiras, você vai falar, não vai falar. A palavra é a resiliência, ser resiliente. E isso não é fácil. Uhum. Não é fácil, não é quando a gente lida com pessoas, quando você é líder, mexer com pessoas, é muito difícil. Dentro da nossa própria casa é muito difícil. Porque são pessoas que são criadas totalmente diferentes, são famílias que foram criadas diferentes, são culturas diferentes. Você tem que ser resiliente e ceder mais do que pedir. É verdade. Senão a gente não consegue ter as duas coisas e reconquistar as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente perde, a gente tem que reconquistar isso aí. Paixão, compromisso, para que a gente tenha vida longa. Com certeza. E o ponto 2 aqui, ó, o amor se transforma em compromisso. O amor é algo vivo, correto? Pode dar vida a esse sentimento, a essa ação, né? E o bacana é que algo vivo, ele ganha, né? Ele ganha mais vida, ele gera vida quando ele gera compromisso. Então, algo que já é vivo gera mais vida. Eu gosto muito desses ciclos, né? Quando a gente coloca aqui, ó, amor e compromisso. Então, a motivação aqui baseada no amor, que é a lição passada, ela gera compromisso baseado em amor, que é a lição dessa semana. Então, assim, uma coisa é a base da outra e gera esse ciclo virtuoso. E nós, agindo
com fé e não com antecipação de problemas que vão tirar o nosso foco, a gente consegue blindar isso aqui mais, ao ponto das coisas que acontecem, elas vão fortalecer ao invés de prejudicar. Então assim, ó, eu fui pagar a escola do meu filho na sexta-feira passada, semana passada, 11 horas da noite, quando eu fui pagar, o banco não aceitou. E eu tenho um desconto, a perda do desconto dava um aumento de despesa de R$800. Eu fiquei chateado, eu falei, não vou pagar o valor maior e na segunda-feira eu vou pagar, né? Não foi por falta de dinheiro, mas pagar R$800 a mais assim, né? De um dia para o outro. Aí eu, segunda-feira, num primeiro momento, não consegui rever. Fiquei um dia inteiro conversando com a escola, né? Dia na sessão, aquela coisa toda. Até que eu não ia conseguir. Até que eu parei e falei, Senhor, eu não posso pagar esse dinheiro. Não posso. Tu sabe que não foi... como é que fala? Não quis dar, sim, eu até fui um pouco negligente, né? Porque eu estava tão envolvido com outra atividade que eu estava fazendo, que era um curso, e quando eu fui fazer, eu falei assim, cara, não consegui fazer, porque eu estava focado em outra coisa tão importante, que o Senhor me abençoou em fazer, me ajuda nisso aí, eu não posso pagar isso. Até tinha um recurso, mas ia tirar de outra coisa e tal. Quando eu pedi para Deus no carro, ele me respondeu, a escola me respondeu, me cobrando R$40 de juros. Aí eu, muito bem, fiz o Pix na hora, parei o carro no acostamento e fiz o Pix, né? Então assim, Deus responde. A gente sofre antecipadamente com coisas que a gente quer resolver por nós, sabe? Aí se desgasta e tal. Mas quando a gente fala assim, Senhor, Tu sabes, eu não posso. Não é que eu não queira, eu não posso. Me ajuda aí, tem misericórdia de mim. Aí ele vai, nem eu nem você, nem 800 não, só 40, sabe? Aí eu fui lá e paguei R$40 a mais lá na taxa, não sei o que, e paguei a escola. O que eu vou fazer agora? Vou pagar com um dia antes do vencimento para não correr o risco de ter outro problema lá. Então, pessoal, o amor, ele transforma, gera compromisso, gera vida nas pequenas coisas. É nas coisas ordinárias e também nas coisas extraordinárias. E quando eu tenho uma experiência como essa, financeira, né, usual, a gente acha que é só a gente que é o responsável e só a gente tem que dar jeito. Quando a gente submete ela a Deus e Deus age de uma maneira como essa, que economiza R$760, né, que você pode usar de tantas outras formas, eu falo assim, caramba, como isso é maravilhoso, né? E eu ainda perdi esses 40 aqui, né, que eu poderia, sei lá, fazer outra coisa. Então assim, a gente não tem nem que questionar, mas como a gente aprende no nosso dia a dia. E quando a gente vai lá, na história do jovem rico, né, Mateus 19, 16 a 22, a gente tem essa história do jovem rico, a gente tem a história do chamado de Mateus, em Mateus 9, 9, a gente tem a história de Zaqueu, né, histórias muito parecidas em relação a pessoas que tinham uma vida confortável, abastada. E as pessoas reagiram de formas diferentes, né? Você tem aqui o jovem rico que é abordado, ele aborda Jesus, pergunta, né, sobre vida eterna, né? Se infla ao falar que aquilo tudo que Jesus fala ele já tinha feito desde a infância dele, da meninice dele, e Jesus faz uma prova com ele ali. Uma prova para que ele fosse aprovado, não reprovado. Sabe Abraão lá, que Deus pede a Isaac, e Abraão vai dar, pega Isaac lá pelo braço e
vai lá fazer o sacrifício e na última hora Deus dá o cordeiro. Você acha que com o jovem rico ali a perspectiva seria diferente? A ideia seria diferente? Deus fez uma prova e ele foi reprovado. Ele saiu entristecido porque tinha muitos bens. Aí você vai lá para Mateus. Mateus estava lá sentadão igual o Hélio. Faz uma conta aí, Hélio. O que ele está fazendo conta aí? Estava lá, ó, fazendo conta, sentado na coletoria de impostos. Mateus 9,9. Estava Mateus sentado na coletoria de impostos e Jesus passa, olha para Mateus e diz: segue-me. Mateus levanta e segue. O texto dá a entender que Mateus não falou uma palavra. Ele só cruzou o olhar com Cristo. E esse olhar, essa presença física, pessoal, com a pessoa de Cristo, devia ser tão intensa, que o camarada deixou o que hoje poderia ser aí, né, vamos dizer, um fiscal da Receita Federal, né? O pessoal faz concurso aí, 200 por vaga, para ter um salário alto, não sei o que, estabilidade de emprego. Mateus estava lá, ó, sentado na coletoria de impostos lá, tranquilão, ganhando bem, levantou e foi ser discípulo, vivendo oferta. Zaqueu era outro coletor de impostos. Quando ele ouve falar que Jesus ia passar, ele vai entender que era um cara inteligente, se antecipa o caminho, sobe numa árvore, e aí no texto fala que é uma figueira brava, e o brava é espinhenta. Ele sobe numa árvore espinhenta. As pessoas usavam aqueles vestidos, né, aquelas batas. Então assim, ele expõe ali certamente suas vergonhas ali, se colocando, subindo numa árvore de vestido, se machucando com espinhos, só para ver Jesus passar. O que era essa presença de Jesus? Física. E quando eu gosto muito de fazer essa conta, né? O texto dá a entender que ele era desonesto. Não é isso? E ele fala, e a primeira palavra que ele tem com Jesus quando tem esse encontro é: se alguém defraudei, eu restituo 4 vezes mais. Se a gente fizer uma conta aqui rápida, de forma que 25% de todo o patrimônio dele acumulado tenha sido por meio fraudulento, quando ele fala que vai restituir 4 vezes mais, ele está falando o seguinte aqui: eu dou tudo. Eu dou tudo porque a tua presença é mais valiosa para mim. Então, eu chego a me arrepiar, assim, ó, esse entendimento que Zaqueu teve, diferente do jovem rico, que fazia religiosamente as práticas desde a infância, foi muito mais poderoso, foi muito mais autêntico, muito mais profundo do que lá no jovem rico de tantos outros. Mateus foi a mesma coisa. Mateus levanta sem uma palavra, só com uma cruzada de olhar com Cristo. Então, o que é essa presença de Jesus na nossa vida? Ela é a que nos trouxe até aqui no dia de hoje? Ela é o que tem sido gerado em nós a condição de permanecer? Então, eu queria destacar o último parágrafo aqui do texto, da lição, que fala sobre a completude do amor do Senhor, né? Que o amor do Senhor é o amor completo, em todas aquelas dimensões, né, que a gente deve manifestar com Ele, né? Alma, físico, emoções. Essa é uma dimensão do amor de Deus, uma dimensão completa, uma dimensão que Ele manda Jesus como Filho, Trindade com Ele, né? A mesma pessoa dando a Trindade com Ele. Ele manda Jesus para fisicamente sofrer por nós todas essas questões emocionais. Foi traído, foi amado, né? Fisicamente sofreu, não é isso? E aí todas essas dimensões do amor, elas também são passíveis e necessárias para que a gente exerça, né? E aqui no último parágrafo da lição fala assim, ó: é raro alguém orar pedindo o coração que ame mais o Senhor. Com certeza você já pediu muitas coisas a Deus, mas se for como a maioria dos cristãos, provavelmente nunca pediu que o amasse mais intensamente. Você já orou pedindo a Deus que o ajudasse a amá-lo de todo o coração, com a totalidade do seu ser? Essa aqui, pessoal, é a nossa conclusão. Eu queria desafiá-los aqui agora, para que nos próximos 2 minutos
a gente fizesse aqui dupla de oração e, se possível, fosse assim, que as pessoas que estão em pares aí, marido e mulher, invertessem e orassem com pessoas diferentes, né? E só um orar, tipo assim, só um orar por si, orar pelo outro, e o outro que não orar, perguntar o nome do irmão e orar na sequência em casa. Aqui a gente tem um momento breve aqui de oração, 2 minutinhos, que a gente olha por esse motivo. A gente não pergunta, ei, irmão, está precisando de alguma coisa? Está doente? Tem alguma necessidade no caso? Não, pode. Pelo aprofundamento do seu relacionamento com o seu irmão, com Deus. Tá bom, pessoal? E ao término eu vou orar para a gente encerrar o nosso momento de base aqui essa manhã. 2 minutinhos, por favor, para a gente ter esse momento. Aproveite essa oportunidade, pessoal. Se movam aí para buscar aprofundar o relacionamento com Deus e entregar a vida do irmão também nesse objetivo. Pessoal, vamos encerrar esse momento pedindo a Deus aí que quem não se conhece aí, guarde o nome do seu irmão e ore especificamente por esse motivo ao longo dessa semana, para que o aprofundamento do relacionamento, da motivação que gera comprometimento e esse ciclo virtuoso, esse repetindo, ele seja uma constante na vida de vocês, né? Na vida um do outro. Preocupem-se em buscar isso para a sua vida e também orar para quem está à sua volta, para a sua igreja, né? Às vezes aquilo que a gente tanto anseia em ver manifesto no grupo que a gente faz parte, na nossa comunidade religiosa, esse mover precisa começar em nós, né? O segredo é esse. Ele precisa começar. Você não vai ter 50 pessoas te chamando para almoçar na sua casa, né? Na casa delas. Comece chamando você, alguém para chamar, para almoçar na sua casa, para desenvolver um relacionamento de amizade, de companheirismo, de irmandade. Então, coisas do tipo. Isso aqui eu estou me encantando aqui, tá? Se quiser me chamar aí, foi. Mas fiquem à vontade e tenham esse objetivo ao longo da semana de orar um pelos outros, tá bom? Vamos orar agora, todos juntos, para encerrar esse nosso momento de classe e já agradeço a atenção de todos vocês.
Senhor Deus e Pai, graças te damos porque o Senhor tem cuidado de nós, porque somos povo teu. Chegamos até aqui, Pai, nessa manhã, porque um dia fomos tocados pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito. Tivemos experiências contigo, Pai, e desejamos que essas experiências tenham sido profundas o suficiente para nos manter resilientes na nossa caminhada com o Senhor, e assim que toda e qualquer dificuldade ou desafio que se apresente no nosso caminho, Pai, não tenha a capacidade, o poder maior do que o poder que emana do teu Espírito de assim nos tirar do teu caminho. Muito pelo contrário, que possamos frutificar em todo tempo, nossos frutos possam ser bons, vistosos, pessoas possam se agradar deles, possam ansiar por eles, pela tua presença através de nós. Muito obrigado, porque o Senhor tem trazido entendimento, motivação ao coração do teu povo, as motivações certamente certas, porém eu peço que o Senhor faça os ajustes necessários naquelas que não te agradam e que elas possam convergir, né, como resultado num comprometimento autêntico, Pai, que realmente perdure ao longo do tempo e das gerações, que possamos ser capazes de transmitir esse comprometimento, Pai, autêntico aos nossos filhos e netos, Pai, aquelas gerações vindouras que já estão aí, que ainda virão a partir de nós, e que a tua igreja aqui, Pibe Marileia, nesse local possa continuar crescendo em graça, em conhecimento, em frutos, na dinâmica que assim o Senhor quer que ela cresça e se estabeleça nessa comunidade, para a honra e glória do teu nome. Assim te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus assim nos abençoe.